Hey guys, how you doing? Igor Tavares aqui e hoje eu vim falar com vocês de um assunto em inglês aqui que é do cão, que é quando usamos o artigo the depois de preposições. Nesse vídeo aqui eu vou tratar especialmente das preposições in, on e at. E isso é complicado porque dá uma olhada nos seguintes exemplos. I'm at the office. Eu estou no escritório. E o outro, I'm at home. Eu estou em casa. Com office, eu usei I'm at the office. Usei the. E at home, não. Pus a preposição at e depois simplesmente home. E agora, como é que a gente vai descobrir quando a gente usa o the igual the office e quando a gente não usa igual at home? Eu já fiz muita pesquisa sobre isso aí quando eu estava aprendendo inglês e, putz, é complicado pra caramba. É muita coisa, é quase uma faculdade de como usar o the em inglês. E, poxa, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Quando a regra gramatical é complicada demais, melhor nem aprender, melhor simplesmente decorar com a experiência. Mas, nesse vídeo aqui, eu consegui uma regrinha para vocês que vai funcionar aí em mais de 80% dos casos, ou seja, o lado ruim dela é que ela não funciona em todos, mas o lado bom é que ela é, tipo, muito simples. Então, se você aprender ela, você vai estar bem servido para quase todos os casos e as poucas exceções aí que sobrarem, vocês vão aprendendo com a experiência. E eu acho que aí sim é um bom negócio aprender esse tipo de regra, que te serve bem e que é simples de aprender. O último disclaimer aqui que eu tenho que fazer para vocês é que eu não vou ensinar nesse vídeo quando que usa in, on e at, ou seja, quando escolher entre cada um desses, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. E de toda forma, eu já tenho 2 vídeos aqui nesse canal, que eu vou deixar na descrição, que explica isso, in, on e at, no contexto de tempo, e elas também no contexto de lugar. Então, enfim, sem delongas, bora pro vídeo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para entender essa regra é encarar in, on e at como se todas significassem em. Ou seja, a tradução tanto de in quanto on e at é a preposição em do português. Por isso que quando eu falo eu estou em casa, I'm at home. Agora, como eu disse para vocês, por que eu usei at ao invés de in ou on? Já é tema de outros vídeos que estão aqui na descrição, mas at significa em, I'm at home, eu estou em casa. Agora, a segunda coisa que você tem que saber é que tem uma regrinha lá no português, lá da escolinha, que diz que em mais o é igual a no, em mais a é igual a na. Em mais os é igual a nos e em mais as é igual a nas. Então, uma regrinha bem bobinha do português, lá da escolinha, mas que vai desempenhar um papel fundamental aqui nessa regra. Por quê? Porque em português a gente tem uma simplificação. Em mais o simplesmente vira no, mas no inglês não tem. Se você quiser falar no inglês, você tem que usar a preposição mais o the, que é o artigo. Então é por esse motivo que em inglês, se você quiser falar simplesmente em, você vai ter que usar uma das 3 preposições, in, on ou at. Mas se você quiser falar na, no, nos ou nas, aí você vai ter que usar uma das preposições com o artigo também. E pá, é só isso que você precisa saber. Se for em, usa a preposição sozinha. Se for na, no, nos e nas, usa a preposição com o artigo the. Agora só falta eu te mostrar aqui alguns exemplos para te convencer que essa regra aí realmente funciona. Então, um exemplo aí que eu já te dei algumas vezes, eu estou em casa. Se é em, eu vou usar a preposição sozinha, I'm at home. Outro exemplo, eu estou no escritório. Agora é no, não é mais em, então vou ter que usar o artigo, I'm at the office. Ou ela está no carro, agora é no, não é mais em, então também tem que usar artigo. She's in the car. In the, porque é no. Se fosse em, seria somente in. Mas, infelizmente, assim como quase todas as regras do inglês, existem exceções também. E são poucas, mas eu vou te passar aqui algumas das que eu considero mais importantes. E, para falar a verdade, eu nem consegui achar muitas aí além dessas. Então, já vou te dizendo que se você encontrar alguma exceção a essa regra, deixa aqui nos comentários, porque fazendo isso você vai ajudar as pessoas que assistem esse vídeo conhecer aí mais algumas exceções que fogem aí do padrão que eu falei. E logicamente, se você achou que esse vídeo vai ajudar, se a regra foi simples e vai ser útil para você, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, porque toda segunda-feira às 19 horas tem vídeos novos como esse e que vão com certeza te ajudar aí de alguma forma na sua jornada com o inglês. Mas enfim, a principal exceção é a seguinte: países. Para falar países,
você usa simplesmente a preposição, especificamente a preposição in. Então, por exemplo, I'm in Brazil. Eu estou no Brasil. Na regra diz que se usa no, a gente vai usar com o the também, com o artigo. Teria que ser, então, segundo a regra, in the Brazil. Mas não é. Isso aí é uma exceção, então é por isso que eu estou usando simplesmente in Brazil. Então, para todos os países vai funcionar assim. Por exemplo, in Canada, in Germany, exceto países cujo nome são compostos por estados. Logicamente, todo país é composto por territórios, por estados, mas nem todos deixam isso claro no nome. Quer ver um exemplo de país que deixa isso claro no nome? United States. O nome dele é um conjunto de estados, Estados Unidos. Ou United Kingdom, Reino Unido. Então, esse tipo de nome de país aí, você realmente segue a regra lá e usa o the. Por exemplo, in the United States, in the United Kingdom. Esses aí seguem, os demais países não. Outros dois exemplos muito importantes são at work, no trabalho. Se é no, talvez teria que usar the, segundo a regra, mas não tem. É simplesmente at work. E outro exemplo muito similar é at school. Então, com essa regrinha simples aí, essas 3 exceções, você vai conseguir acertar quase todas as frases em inglês. E, logicamente, se você lembrar de mais exceções, coloca aí nos comentários que até eu tô curioso para saber se você encontrou mais alguma. Então, se o vídeo foi útil, deixe seu like. Para dicas de inglês toda semana, siga nosso canal. Até!